Você já sentiu o gosto da traição? Não, eu não falo daquele tipo que vem de estranhos, de rostos anônimos na multidão ou de desafetos declarados. Essa é uma ferida limpa, que cicatriza. Eu falo daquela outra, daquela que vem de quem você mais ama, daquela que brota das mãos de quem você dedicou a vida inteira para proteger. Ela tem um sabor único, sabe? Um amargor denso que desce pela garganta, se recusa a ser engolido e se instala no peito como um tumor gelado, irradiando frio para cada parte da sua alma. Eu senti esse gosto, exatamente às 16h42 de um sábado de março, no saguão do Aeroporto Internacional do Recife. Eu lembro a hora exata, porque meus olhos, marejados de uma alegria antecipada, fixaram-se no relógio digital que brilhava em vermelho acima do balcão de embarque. Um segundo antes do meu celular vibrar na mão. Uma vibração que partiu o mundo em dois. O antes e o depois. Na tela, uma mensagem curta, brutal em sua simplicidade. Palavras para anular 5 décadas de sacrifício. A mensagem do meu filho, Paulo. Vó, decidimos ir antes. Achamos melhor você ficar. Sua pressão anda instável. Simples assim. Eu tinha acabado de chegar, sentindo-me quase uma adolescente. Trajava um conjunto de linho azul marinho que comprei especialmente para tal ocasião, para estar elegante ao desembarcar na terrinha, em Portugal. Minha mala de rodinhas, novinha, era minha cúmplice silenciosa ao lado. A mocinha do check-in me olhava com um sorriso profissional, ensaiado, esperando que eu me aproximasse, enquanto o meu universo desmoronava com o brilho daquela tela. Levantei os olhos. Através do vidro imenso da sala de embarque, eu os vi. Meu filho, Paulo, minha nora, Cristina, e meus 2 netos, frutos do meu fruto, já na fila, prontos para embarcar no avião que os levaria para a viagem dos meus sonhos. A viagem que eu paguei. Eles não me viram. Ou, como sei hoje, fingiram com maestria não ver. O que eles não sabiam, enquanto empurravam suas bagagens de mão, era que o jogo havia virado. O que eles não imaginavam é que aquela senhora de 66 anos, cabelos tingidos de um castanho claro discreto e óculos na ponta do nariz, ainda era a mesma Dulce Maria. A mesma que, décadas antes, enfrentou a diretoria inteira da escola estadual para defender um projeto de modernização em que ninguém acreditava. A mesma que criou um filho sozinha, noite após noite, depois que meu Arnaldo se foi, levado por um infarto aos 45. A mesma que coordenou a informatização de toda a rede estadual de ensino, quando muitos dos meus colegas, homens e mulheres com metade da minha coragem, mal sabiam ligar um computador. Eles haviam esquecido com quem estavam lidando. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. O ar do aeroporto, uma mistura de querosene e ansiedade, nunca pareceu tão rarefeito. Guardei o celular na bolsa, ajeitei os óculos e ergui o queixo. O sorriso que dei para a atendente não foi de derrota. Foi de guerra. A senhora vai fazer o check-in? Perguntou a moça, com a mesma gentileza ensaiada. Não, minha filha, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Parece que houve uma mudança de planos. Dei meia volta. O som das rodinhas da minha mala nova ecoando no piso polido como o primeiro passo de uma nova marcha. Eu não saí daquele aeroporto como uma vítima. Saí como uma mulher com uma nova e implacável missão. Para entender a profundidade daquele momento, preciso que você, que me ouve, mergulhe comigo nas águas turvas dos meses que o antecederam. A viagem para Portugal era meu presente para a família. Um sonho que eu acalentava desde que Arnaldo era vivo. Vamos conhecer a terrinha, eu dizia-me animada, planejando os roteiros, imaginando o rosto dos meus netos adolescentes ao verem as ruelas de Alfama. Economizei por anos. Anos. Vendi até um pequeno terreno que herdei de minha mãe em Olinda, para completar o valor. Cada centavo daquela viagem carregava um pedaço da minha história. Paulo, meu filho, fingia entusiasmo. Que ótima ideia, mãe!
Vai ser inesquecível, ele dizia enquanto seus olhos, que um dia foram o espelho dos meus, já calculavam um futuro sem mim. Hoje eu sei. Ele planejava me abandonar desde o princípio. O dinheiro da viagem era apenas a cereja do bolo de um roubo muito mais extenso, muito mais sórdido. Tudo começou, de fato, em 2018, logo depois que meu Arnaldo partiu. No meio do meu luto, da minha vulnerabilidade, Paulo se aproximou com a máscara da solicitude. Mãe, a senhora não entende de internet banking, de aplicativos. O mundo está perigoso, cheio de golpes. Deixa que eu cuido disso para a senhora. Sou executivo de banco. Entendo do riscado. E eu, tola. Não tola. Mãe, orgulhosa do filho bem-sucedido, entreguei minha independência de bandeja. Assinei a primeira procuração. Dei a ele as senhas. Confiei. O que ele não sabia é que uma professora aposentada tem algo que um executivo ambicioso jamais terá em abundância. Tempo. Tempo para pensar. Tempo para observar. E principalmente tempo para aprender. O despertar veio numa tarde quente e preguiçosa, de janeiro de 2023. Paulo estava no trabalho. Eu, em casa, queria apenas ver um vídeo no YouTube sobre um novo ponto de crochê. Peguei o tablet dele, que ele esquecera na mesinha de centro. O aparelho estava desbloqueado. E na tela, aberto, o aplicativo do banco dele. Ele esquecera de sair. Meu coração parou antes mesmo que meu cérebro processasse a informação. Ali na minha frente, uma sequência de transferências. Pequenas a princípio. R$ 200 aqui, 300 ali. Mas com o passar dos meses, os valores aumentavam. E os destinatários? Nomes que eu nunca tinha ouvido. Contas desconhecidas. Eram transferências que saíam das minhas contas, que ele administrava para as dele. E de lá, para esses estranhos. O ar me faltou. Senti o chão sumir. Com as mãos trêmulas, peguei meu próprio celular e fotografei cada tela, cada transação, cada prova daquela hemorragia silenciosa do meu patrimônio. Devolvi o tablet exatamente onde estava. Exatamente como estava. Naquela noite, não dormi. O teto do meu quarto parecia se fechar sobre mim. Cada sombra no escuro tomava a forma da traição. Senti como se tivesse levado um tiro no peito, mas a bala ficara alojada, queimando. E o pior era a máscara que ele vestia. Na manhã seguinte, ele apareceu como sempre fazia, trazendo pão francês quentinho e um sorriso. "Dormiu bem, mãezinha?" perguntou, beijando minha testa. O beijo de Judas. E eu, com o coração em frangalhos, sorri de volta e menti. Dormi como um anjo, meu filho. Foi o início da minha investigação, da minha guerra particular. Instalei discretamente o aplicativo do meu banco no meu celular. Passei a monitorar cada centavo, cada movimento. Criei um diário, anotando cada suspeita, cada palavra estranha, cada visita fora de hora. E enquanto fazia isso, eu continuava sendo a vovó Dulce. Um pouco confusa, um pouco cansada. Sempre grata. A atriz perfeita para o papel que eles me designaram. A participação de Cristina, minha nora, ficou clara quando comecei a perceber os padrões. Toda quinta-feira, sem falta, ela aparecia com seu sorriso perfeito e um copo de suco verde. "É detox, dona Dulce, para a senhora ficar forte e com a saúde em dia", dizia com uma doçura que hoje me causa arrepios. Depois dos sucos, eu sempre me sentia estranhamente sonolenta, confusa. Minha mente, antes tão afiada, ficava nublada. Era nessas tardes de confusão induzida que as maiores transferências aconteciam. Era nessas tardes que Paulo aparecia com: "Só mais um papelzinho para a senhora assinar, mãe. Coisa de rotina do banco." Minha salvação, meu primeiro reforço, veio na forma de Marlene, minha vizinha do 302. Uma farmacêutica aposentada, viúva como eu, com quem eu jogava buraco às terças. Numa dessas tardes, numa conversa aparentemente casual sobre esquecimentos e cansaço, deixei a isca escapar. Falei dos sucos, da sonolência. Marlene, com seus olhos vivos e mente treinada a identificar anomalias, não hesitou. Na quinta-feira seguinte, o plano foi traçado.
enquanto eu distraía Cristina na sala, mostrando álbuns de fotografias antigas. Olha aqui o Paulinho na praia! Que gracinha! Marlene, que eu havia deixado entrar pela porta da cozinha, pegou uma amostra do suco verde que minha nora me trouxera. O resultado da análise feita por um antigo colega de Marlene confirmou o impensável. Doses de diazepam, combinado com outros sedativos leves. Não era veneno para matar. Era pior. Era uma tentativa calculada de me fazer parecer incapaz, senil, para facilitar o controle, para validar a fraude, para me anular como ser humano. Chorei. Chorei aquela noite inteira, abraçada ao porta-retrato com a foto do pequeno Paulo. Aos 5 anos, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando. Onde? Onde estava aquele menino? Em que esquina escura da vida meu filho se perdeu e se transformou nesse estranho frio e calculista? Pela manhã, sequei as últimas lágrimas que derramaria por ele e prometi a mim mesma: a professora Dulce Maria voltaria ativa e ela daria sua lição final. O segundo pilar da minha resistência foi um presente do meu próprio passado. Miguel Santana tinha sido meu aluno nos anos 90, um menino brilhante da periferia, de olhos famintos por conhecimento. Eu o incentivei a participar de um concurso de redação. Com o dinheiro do prêmio, ele comprou seus primeiros livros de direito. Nos reencontramos por acaso numa farmácia do bairro. Dona Dulce, a senhora não mudou nada, ele exclamou com o mesmo sorriso largo que tinha aos 15 anos. Ora, Miguel, agora estou toda enrugada e de cabelo tingido. Respondi, genuinamente feliz. A energia é a mesma, professora. A senhora salvou minha vida naquele dia. Trocamos telefones. Semanas depois, quando a análise do suco chegou, foi para ele que eu liguei. Em seu escritório modesto, mas impecavelmente organizado no centro da cidade, espalhei sobre a mesa as provas que havia coletado, as fotos dos extratos, o resultado do laboratório e as gravações. As gravações! Porque a professora aqui, depois da primeira suspeita, passou a acionar o gravador do celular sempre que eles vinham com seus sorrisos e seus sucos. Miguel ouvia, seu rosto passando do choque à indignação. Ele folheava os papéis, seu maxilar se contraindo. Numa das gravações, a voz de Cristina era clara. Aumentei um pouco a dose hoje, Paulo. Precisamos assinatura dela naqueles papéis da casa de praia antes da viagem. A resposta de Paulo, uma risada que não reconheci como sendo do meu filho. Não exagera, Cris. Não quero ela babando na frente do gerente do banco. A casa de praia, meu refúgio em Tamandaré, presente do meu Arnaldo, o lugar das nossas memórias mais felizes. Eles planejavam vendê-la, sem o meu consentimento. Dona Dulce, isso é gravíssimo, disse Miguel, a voz baixa. É abuso financeiro, administração infiel, estelionato, fornecimento de substância nociva. O que a senhora quer fazer? Ele esperava que eu dissesse para acionar a polícia, para pedir a prisão imediata. Mas eu olhei pela janela do seu escritório. Vi o sol refletido no rio Capibaribe. Pensei no escândalo, nos meus netos, e pensei em Paulo. Mesmo merecendo o pior, a professora dentro de mim, aquela que usava caneta verde para corrigir as provas em vez de vermelha, para não desestimular o aluno, ainda queria ensinar, não apenas punir. Não, Miguel, eu disse. Quero algo diferente. Quero justiça, mas do meu jeito. Eles acham que sou frágil e confusa. Ótimo. Vamos usar isso a nosso favor. Deixe-os pensar que estão vencendo, enquanto preparamos cada detalhe da lição que eles nunca mais vão esquecer. E assim, naquele escritório, começou a transformação da professora Dulce Maria. De vítima a estrategista, de presa a caçadora. As semanas seguintes foram um balé de dissimulação e estratégia. Uma partida de xadrez tabuleiros, jogada em 2. O visível, onde eu era a mãe e a avó ansiosa, e um pouco senil. E o invisível, onde cada peça era movida com precisão militar. O primeiro movimento foi garantir minha segurança financeira. Com a ajuda de Miguel,
Abri uma conta em outro banco. Comecei a transferir pequenas quantias, valores baixos para não levantar suspeitas. Estou comprando material para artesanato, eu explicava, quando Paulo, revisando os extratos, questionava algum saque. Para dar mais veracidade, às vezes eu falava com um sotaque espanhol forçado, misturando idiomas. Ele achava divertido. Ah, essa minha mãezinha, cada dia mais confusa. Mal sabia ele que cada risada sua era um prego a mais no caixão de seu próprio plano. O segundo movimento foi a compra secreta do meu santuário. Um pequeno apartamento de 2 quartos no bairro da Encruzilhada. Nada luxuoso, mas aconchegante. E o mais importante, só meu. A negociação foi conduzida por Miguel, como se o imóvel fosse para um cliente dele. Paguei com o dinheiro da venda de joias antigas, relíquias de família que Paulo nem sabia que existiam. Lembrei das palavras da minha mãe. O patrimônio visível serve para impressionar, Dulce. O invisível salva a sua vida. O broche de esmeraldas da minha avó portuguesa agora era meu apartamento seguro. Enquanto isso, eu continuava a coletar provas. As conversas que captei no meu quarto me estarreciam cada vez mais. Numa noite, pensando que eu dormia sob o efeito do suco, ouvi Paulo dizer a Cristina: depois da viagem, a gente convence ela a vender a casa grande e ir para aquele residencial de idosos. Mas é caro, Paulo, ela respondeu. É por isso que estou organizando as contas. Com o dinheiro da venda da casa e mais o que sobrou da aposentadoria, dá para pagar uns 2 anos. E depois? Perguntou Cristina. Ouvi o silêncio. E então a resposta de Paulo. Depois... Bem, depois a gente vê. Depois significava esperar que eu morresse. Meu próprio filho estava calculando quantos anos de vida eu ainda teria. O terceiro movimento foi documentar os efeitos físicos da sedação. Eu parei de tomar os sucos, claro. Despejava-os discretamente numa samambaia, que curiosamente começou a murchar. Mas eu precisava de provas do que eles estavam fazendo. Marlene trouxe um médico aposentado, amigo dela, para uma visita casual. Documentamos meus sintomas, coletamos amostras de cabelo que revelariam o uso prolongado dos medicamentos. Cada passo era registrado, catalogado. O quarto movimento foi o mais audacioso, a armadilha jurídica. Miguel trabalhou como um artesão, criando uma estrutura legal que parecia favorecer Paulo, mas estava cheia de minas terrestres. Preparamos uma procuração limitada, que parecia dar a ele plenos poderes, mas continha cláusulas restritivas cuidadosamente escondidas no juridiquês. Criamos um novo testamento e preparamos o documento da casa de praia. A transferência do título para o nome de Paulo, sim, mas com um usufruto vitalício para mim e uma cláusula de reversão caso certas condições não fossem cumpridas, incluindo a obrigação de fazer pagamentos mensais para uma instituição de caridade. Na prática, ele teria o título, as despesas e nenhuma posse real. Ele não vai ler as letras miúdas, disse Miguel. Ninguém lê, principalmente quando acha que está levando vantagem. 2 dias antes da viagem, Paulo veio com os papéis. Mãe, é só para facilitar a administração. A senhora confia em mim, não é? Claro, meu filho, respondi, assinando documentos que Miguel havia trocado pelos dele. Tinham a mesma aparência, mas uma alma completamente diferente. O último movimento foi garantir minha independência física. Secretamente, comecei a fazer aulas de direção. Miguel me emprestava seu carro. 3 semanas depois, com a carteira de motorista em mãos, escondida no cofre do meu novo apartamento, eu estava pronta. Na manhã da partida, eu interpretei meu papel final. Arrumei a mala, vesti meu conjunto azul marinho. Paulo não viria me buscar, para irmos juntos. A farsa final foi uma ligação de Cristina. Dona Dulce, decidimos que é melhor a senhora não ir. Sua pressão, o voo longo. Paulo apareceu depois, não para me buscar, mas para me entregar um envelope com R$2.000. Uma gorjeta, uma esmola, menos de 2% do que a viagem que eu paguei havia custado.
Eu o abracei forte. Faço questão de ir ao aeroporto ver vocês embarcarem, filho. Ele não insistiu. Provavelmente achou que seria a cena final perfeita da velhinha abandonada e conformada. E assim ele chamou um Uber para mim. E nós seguimos para o aeroporto. Para o meu destino. E para o dele. A primeira semana, enquanto as redes sociais de Cristina se enchiam de fotos sorridentes em Lisboa e nos vinhedos do Douro, foi a minha semana da libertação. Com a ajuda de Marlene e sua filha Juliana, executei a Operação Êxodo. Caixa por caixa, transferi meus pertences mais preciosos, roupas, fotografias, livros, objetos de valor sentimental, para meu novo lar. Não levei nada que pudesse ser substituído. Levei apenas o que não tinha preço, minhas memórias. No terceiro dia, Miguel acionou os mecanismos legais. O Novo Testamento foi registrado. Notificações foram enviadas aos bancos. Uma ocorrência preventiva foi registrada na delegacia do idoso. O delegado Maurício, um homem de olhos cansados, mas atentos, olhou minhas provas e disse: Dona Dulce, raramente vemos uma vítima com sua organização e previdência. Eu não era uma vítima. Eu era o comando da operação. Reuni minhas amigas professoras. Contei a elas. A rede de apoio que Paulo tentou destruir se reergueu em horas. Uma ofereceu seu apartamento. Outra, sua expertise financeira. Cada amiga se tornou uma testemunha da minha lucidez. Uma arma contra a narrativa dele. Enquanto eles brindavam com o vinho do Porto, eu preparava o antigo apartamento para o retorno deles. Não o esvaziei. Isso geraria alarme. Em vez disso, criei a ilusão de normalidade, mas com pequenas ausências estratégicas, como notas dissonantes numa sinfonia. O porta-retratos de Arnaldo sumiu. Meus livros de receita não estavam mais lá. Detalhes que criariam uma inquietação crescente. Deixei pistas falsas, migalhas num caminho que não levava a lugar nenhum. A incerteza corrói a arrogância. E quando a arrogância cai, os erros aparecem. A armadilha financeira final foi a mais engenhosa. Deixamos uma conta conjunta, a conta isca, com um valor significativo. R$50 mil. O suficiente para despertar a ganância. E como previsto, lá de Portugal, usando o Wi-Fi dos hotéis de luxo, Paulo começou a fazer pequenas transferências, testando as águas. Ele mordeu a isca, e cada mordida era registrada, com hora, local e endereço de IP. Na manhã do retorno deles, eu não estava em casa. Eu estava sentada numa cafeteria a 2 quarteirões de distância, com um cappuccino e um notebook. Miguel havia instalado câmeras discretas na sala e na cozinha. Eu assistiria ao vivo à implosão do mundo. Deles. Às 3h43 da tarde, o táxi parou. Vi pela câmera externa. Paulo, Cristina, as crianças. Cansados, mas com o ar de conquistadores. Ele olhou para a fachada do prédio e sorriu. O sorriso de quem se apropria. Meu coração acelerou. Não era medo. Era adrenalina. A cortina do ato final estava subindo. A porta do apartamento se abriu. "Mãezinha, chegamos!" gritou Paulo. Silêncio. Eu o vi franzir o senho. Vi quando ele foi até meu quarto e encontrou o vazio. O guarda-roupa aberto. As gavetas limpas. "Cris, vem cá!" ele chamou. A primeira nota de pânico na voz. E então, ele viu. Sobre a mesa da sala de jantar. O envelope, com o papel timbrado do escritório de advocacia de Miguel. Observei na tela do meu computador, enquanto ele lia a carta. Vi seu rosto passar do branco ao vermelho. As mãos tremendo. Ele entregou o papel para Cristina, cujo rosto se desfez em uma máscara de horror. Ele pegou o celular. Tentou me ligar. A chamada foi desviada para a secretária, eletrônica ao meu lado. "Mãe, onde você está? Atenda! Eu posso explicar." Ele tentou o aplicativo do banco. Digitava freneticamente. Nada. Bloqueado. Todas as contas. Menos a conta isca. Agora quase vazia. "Paulo, estamos ferrados!" Ouvi a voz de Cristina, fraca, enquanto ela segurava a caixa que eu deixara ao lado da carta, com os frascos dos sucos, devidamente etiquetados. "Aquela velha!"
explodiu Paulo, jogando o celular no sofá. Aquela velha fingida! Ela planejou tudo isso. Naquele momento, enquanto ele cuspia as palavras, tomei um gole do meu cappuccino. Um gosto amargo. Mas desta vez, era o amargor doce da justiça. Sim, Paulo. Eu planejei. Exatamente como vocês me ensinaram. O que se seguiu foi o desmoronamento. O desespero de Paulo escalou em progressão geométrica. Miguel se tornou uma muralha. O intermediário impenetrável. As tentativas de Paulo de invadir o antigo apartamento foram barradas pelo porteiro, já instruído. As tentativas de acessar as contas apenas geraram mais provas para o inquérito policial. As mensagens que ele me enviava passaram da raiva à súplica. Mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora está fazendo isso conosco? A inversão de papéis era patética. O clímax não foi ruidoso. Foi em uma sala de audiências fria, no fórum. A juíza Helena Bastos, uma mulher séria, presidia. Paulo e Cristina estavam lá, com advogados contratados às pressas. Pareciam ter envelhecido uma década. Eu entrei por último. Vesti um terno cinza claro, impecável. Cabelo arrumado, maquiagem discreta. Postura ereta. Quando entrei, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Paulo se levantou como se fosse correr até mim. Mãe, ele começou. Olhei diretamente para ele pela primeira vez. Seus olhos, tão parecidos com os de Arnaldo, estavam cheios de lágrimas. De raiva, de remorso. Eu não saberia dizer. E não importava mais. Respondi com a calma de quem passou 40 anos ensinando. Minha voz não vacilou. Você teve duas escolhas, Paulo. Filho, ou ser meu predador. Você escolheu a segunda opção. Aquelas palavras pairaram no ar, mais pesadas que qualquer sentença jurídica. A juíza, após uma longa pausa, determinou as medidas cautelares. O bloqueio dos bens permaneceria. O inquérito criminal seguiria seu curso. E então ela se virou para mim. A senhora deseja alguma medida protetiva? Uma ordem de afastamento? Paulo empalideceu. A humilhação final. Não será necessário, meritíssima, respondi. Acredito que meu filho, Nora, entenderam que a situação mudou. Permanentemente. No corredor, ele fez um último apelo. O que a senhora quer, afinal? Me ver preso? Parei e o encarei. Eu quero que você aprenda, Paulo. Que aprenda que ações têm consequências. Que idosos não são descartáveis. Que sua mãe, apesar da idade, nunca foi tola. E, principalmente, quero que você aprenda que algumas perdas, como a confiança de uma mãe, são irrecuperáveis. Deixei-o ali, um homem quebrado, cercado pelas ruínas do castelo Ganância que ele mesmo construiu. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo leito para correr. Paulo fez um acordo. Comprometeu-se a devolver cada centavo em troca da suspensão do processo. Ele e Cristina venderam o carro de luxo, mudaram de estilo de vida, sentiram na pele a pressão financeira que tanto temiam. Meus netos vieram me visitar. Expliquei a eles, da forma mais gentil que pude, que às vezes os adultos erram feio, mas que o amor da avó por eles era incondicional. A confiança deles, eu a reconquistaria aos poucos, com verdade e presença. Eu floresci, no meu apartamento, no meu santuário. Voltei a dirigir, a encontrar minhas amigas, a viajar, mas agora, por mim e para mim. Redescobri o prazer da minha própria companhia, da minha própria força. A história de Dulce Maria não é apenas sobre uma traição familiar. É um espelho. Um espelho para todos nós. Quantas vezes subestimamos a sabedoria que se esconde atrás de cabelos brancos? Quantas vezes a pressa do mundo moderno nos faz esquecer que nossos anciãos não são páginas viradas, mas bibliotecas inteiras, cheias de histórias, de estratégias, de resiliência. A sociedade pode tentar descartá-los, mas a inteligência, a dignidade e o espírito de luta, esses não têm data de validade. Agora eu te pergunto, pense na sua própria vida. Qual força você descobriu dentro de si no momento mais sombrio? Qual lição a jornada da professora Dulce Maria deixará na sua alma? A chama dela, a chama da resiliência,
Apagou. Não E a sei. sua?